Você já percebeu algo curioso? As pessoas mais competentes raramente são as que chegam mais longe. Em praticamente todas as organizações, empresas, governos, mercados, grupos sociais, existe uma diferença clara entre quem executa bem e quem ascende rápido. Alguns sobem como se fossem puxados por forças invisíveis, enquanto outros, igualmente talentosos, permanecem parados, esperando reconhecimento, esperando justiça, esperando mérito. E se eu te dissesse que trabalho duro, lealdade e honestidade não são moedas fortes nos círculos reais de poder? Pense nisso com calma. Não pense como alguém moralmente correto. Pense como alguém que deseja compreender o funcionamento real do mundo. O erro da maioria é simples, mas fatal. Eles acreditam que o poder funciona como amizade, que basta ser confiável, dedicado, verdadeiro para ser escolhido. Isso nunca foi verdade. Nunca na história. Pessoas poderosas não enxergam o mundo como você. Elas não veem relações, veem sistemas. Veem fluxos de influência. Veem um tabuleiro de xadrez. Nesse tabuleiro, cada peça existe por um motivo. E quando esse motivo acaba, a peça é removida. O que muitos chamam de amizade, elas chamam de utilidade. Isso não é maldade. É lógica de poder. Séculos atrás, Nicolau Maquiavel observou exatamente esse padrão. Não em livros de autoajuda, mas nos bastidores do poder político. Ele concluiu algo desconfortável. O favor de um governante não nasce da virtude, nasce da utilidade. É com base nessa realidade que este vídeo existe. Aqui você vai aprender as 13 leis silenciosas da ascensão social. Não são regras morais, não são conselhos motivacionais. São princípios psicológicos, usados consciente ou inconscientemente por quem domina ambientes de influência. Você vai entender por que pedir oportunidades é o caminho mais rápido para ser ignorado, e como se posicionar de forma tão precisa que o próprio poder passe a te procurar. Quando você para de perseguir influência e aprende a se tornar a peça que falta no sistema deles, a ascensão deixa de ser um desejo e se torna inevitável. Lei 1. Não se aproxime do poder como um pedinte. Primeira lei. Nunca se aproxime do poder como um pedinte. Essa é a falha que anula talento, inteligência e esforço. A maioria se aproxima do poder como alguém que precisa. Mesmo que tente esconder, o corpo revela. A postura se fecha. A voz pede validação. O discurso gira em torno de carência. Eles falam do que querem, do que precisam, do que esperam receber. E nesse exato momento, já perderam. Pessoas poderosas vivem cercadas de tomadores, bajuladores, parasitas sofisticados. Gente que chega para drenar tempo, energia e prestígio. Por isso elas desenvolvem um radar, um detector instantâneo de necessidade. E necessidade diminui valor. Nunca se aproxime como alguém que pede. Aproxime-se como uma resposta. Uma resposta para um problema oculto. Algo que eles ainda não resolveram, ou que nem perceberam que tinham. Quando você entra como estabilizador, o sistema relaxa e passa a te proteger. Antes de qualquer contato, pergunte-se: eu estou aqui para tirar ou para fortalecer? Essa resposta define se portas se abrem ou se fecham silenciosamente. Lei 2. Observe antes de se mover. Segunda lei. Observe antes de agir. O maior erro de quem tenta ascender é agir rápido demais, falar demais e revelar intenções cedo demais. O impulso de impressionar é quase irresistível. Queremos mostrar valor, mostrar inteligência, mostrar ambição. Mas ao fazer isso, você se torna previsível. E previsibilidade é fraqueza estratégica. Pessoas de poder vivem atrás de máscaras.
mas seus desejos reais sempre vazam. No tom de voz, nas decisões repetidas, nos incômodos silenciosos. Seu objetivo inicial não é impressionar, é diagnosticar, entender o que eles realmente desejam, não o que dizem desejar. Lei 3. Espelhe o mundo deles, não o seu. Terceira lei. Espelhe o mundo deles, não o seu. O poder confia no que é familiar. Confia em quem fala a mesma língua simbólica. Se o ambiente valoriza a eficiência, fale em eficiência. Se valoriza a exclusividade, fale em acesso. Forasteiros geram resistência. Semelhantes geram conforto. Lei 4. Mantenha mistério. Quarta lei. Nunca revele todo o seu valor. O momento em que você mostra tudo, você se torna substituível. O mistério cria curiosidade. Curiosidade cria demanda. O poder não persegue o óbvio. Persegue o que não compreende totalmente. Lei 5. Oculte a ambição. Quinta lei. Pareça calmo na ambição, mas seja feroz na execução. Ambição escancarada soa como ameaça. Lembra o poderoso de sua própria fragilidade. Externamente, serenidade. Internamente, prontidão absoluta. Essa dualidade sinaliza maturidade de poder. Lei 6. Faça o poder disputar você. Sexta lei. Nunca seja totalmente disponível. O que é garantido perde valor. Mantenha a independência perceptível. Outras conexões. Outras possibilidades. O poder protege aquilo que pode perder. Lei 7. Transforme bajulação em estratégia. Sétima lei. Elogios genéricos são ruído. Precisão cria vínculo. Não elogie o ego. Elogie o mecanismo. Mostre que você entende como eles pensam. Oitava lei. Nunca ofusque o líder. Oitava lei. Nunca pareça superior. O poder não teme incompetência. Teme comparação. Faça suas vitórias parecerem extensões das deles. Seja a sombra. Nunca o sol. Lei 9. Construa alianças laterais. Nona lei. O jogo não acontece só no topo. Acontece ao redor. Assistentes. Assessores. Guardiões invisíveis. Eles decidem quem entra e quem cai. Lei 10. Use gratidão como troca. Décima lei. Não agradeça como servo. Agradeça como parceiro. Transforme favores em retorno. Dependência em utilidade mútua. Lei 11ª. Domine a rebelião sutil. 11ª lei. Submissão total gera desprezo. Discorde com elegância. Proteja a missão. Nunca ataque o ego. Lei 12. Gerencie sua ausência. Lei 12ª. Presença constante banaliza. Ausência estratégica cria prestígio. Após um sucesso, recue. Deixe que falem por você. Lei 13ª. Haja como quem já pertence. Lei 13ª. Mova-se como quem já pertence. A insegurança é percebida antes da competência. Confiança silenciosa impõe respeito. Encerramento final. Coroação. Você não aprendeu truques. Aprendeu o mapa psicológico da hierarquia. A verdadeira ascensão não acontece no palco. Acontece nos bastidores. Nas entrelinhas. Agora a pergunta é inevitável. Você quer governar ou apenas ser o servo mais sofisticado do sistema? Se você compreendeu o código, escreva: Eu sou uma resposta. O mundo se curva para quem se move com autoridade invisível. Agora que você compreende as leis, é necessário dar um passo além da técnica, porque entender o funcionamento do poder é apenas a superfície. O verdadeiro desafio começa quando você percebe o que essas leis exigem internamente. Toda a ascensão cobra um preço, não financeiro, mas psicológico. Ao se tornar alguém estratégico, você abandona a ingenuidade. Você deixa de reagir emocionalmente a tudo.
e aprende a observar a si mesmo, como observa os outros. Esse é o ponto em que muitos recuam, porque percebem que poder não é sobre ser admirado, é sobre ser necessário. E ser necessário exige controle. Controle da palavra, controle da emoção, controle do impulso. O indivíduo comum reage. O operador estratégico escolhe. Sempre escolhe. Repare como a maioria das pessoas se denuncia sem perceber. Elas falam demais quando estão nervosas. Tentam se justificar quando não são acusadas. E buscam aprovação onde deveriam projetar estabilidade. O poder lê esses sinais como fraqueza estrutural, não como falha moral, mas como risco. Por isso, quem domina o poder parece muitas vezes distante, não porque despreza os outros, mas porque aprendeu a não se misturar emocionalmente com tudo. A distância emocional não é frieza, é proteção de clareza. Quando você se envolve demais, perde perspectiva. E quem perde perspectiva, perde posição. É aqui que surge um paradoxo importante. Para crescer socialmente, você precisa se tornar mais contido, mas não menos humano. Isso significa escolher onde investir emoção e onde manter neutralidade absoluta. Os antigos estoicos já alertavam sobre isso. Eles sabiam que quem é escravo das próprias reações jamais lidera. No contexto moderno, isso se traduz de forma clara. Ambientes de poder testam você o tempo todo, com atrasos, com silêncios, com pequenas frustrações calculadas, não para te punir, mas para medir sua estabilidade. Quem reage com ansiedade, reclamação ou irritação é descartado silenciosamente. Quem absorve o impacto e permanece consistente, avança. Outro ponto que poucos admitem é este. Ascender muda a forma como você é visto. Pessoas próximas podem estranhar. Algumas sentirão desconforto. Outras tentarão puxar você de volta. Isso acontece porque mudança de posição altera o equilíbrio social. Nem todos querem lidar com isso. Por isso, quem cresce precisa aprender algo difícil. Nem toda relação te acompanha para o próximo nível. Isso não é arrogância. É realidade estrutural. O erro é tentar levar todos consigo. Isso cria peso. E peso reduz velocidade. Ascensão exige escolhas silenciosas, de presença, de ausência. Por isso, quanto mais alto alguém sobe, mais seletivo se torna. Observe líderes reais. Eles falam menos do que poderiam, explicam menos do que sabem e revelam menos do que controlam. Isso não é mistério por vaidade. É estratégia de sobrevivência no topo. Outro ponto crucial: o tempo. O poder não tem pressa. Ele observa. Quem se apressa demais denuncia insegurança. Quem sabe esperar demonstra domínio interno. A paciência aqui não é passividade, é cálculo. Cada silêncio bem colocado é uma mensagem. E, finalmente, existe a questão mais profunda de todas. Quem você se torna ao dominar essas leis? Alguns usam o poder para dominar, outros para proteger, outros para construir. As leis são neutras. Elas não escolhem o caráter de quem as usa. O que define o resultado é a intenção. Por isso, a pergunta final não é se você sabe jogar, mas por quê? Porque no momento em que você entende o poder, você deixa de ser vítima do sistema e passa a ser um agente consciente dentro dele. E esse é o verdadeiro início da ascensão. É necessário dar um passo além da técnica. Porque entender o poder intelectualmente é apenas o primeiro nível. O verdadeiro impacto dessas leis começa quando você percebe o que elas exigem de você por dentro. Toda ascensão cobra um preço, não financeiro, mas psicológico. Ao se tornar alguém estratégico, você abandona a ingenuidade. Você deixa de reagir automaticamente às situações e aprende a observar a si mesmo com a mesma frieza com que observa os outros. É nesse ponto que muitos recuam, porque percebem que poder não é sobre ser admirado, é sobre ser necessário. E ser necessário exige controle. Controle da palavra,
controle da emoção, controle do impulso. O indivíduo comum reage, o operador estratégico escolhe.